Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Nosso Salvador sofredor. A perspectiva de um médico. Ao contrário dos cristãos do primeiro século, para quem a crucificação era uma realidade familiar, a maioria de nós tem uma visão higienizada do sofrimento de Nosso Senhor. O sofrimento físico que Jesus suportou de bom grado foi para lá de horrível. Entender melhor a extensão de seu sofrimento é ter um vislumbre de seu amor por nós. No jardim. Jardim do Getsêmani, Israel. Lugar onde Jesus agonizou, seu suor se transformou em sangue. O sofrimento começou logo após a última ceia, quando Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani. Sabendo que o tempo de sua morte estava próximo, Jesus orou atentamente. De acordo com Lucas capítulo 22:44, estando agoniado, orou com mais fervor. Então seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. A literatura médica documenta que o suor sanguinolento, conhecido como hematidrose, ocorre. Esta condição é vista em raros casos de estresse emocional extremo. A perda de sangue resultante não é grave, mas faz com que a pele fique extremamente sensível, tornando o que estava por vir ainda mais doloroso. Durante suas provações. Depois dessas horas de sofrimento emocional no jardim, Jesus foi traído e preso. Seus captores zombaram e o espancaram depois que ele enfrentou o Sinédrio e as autoridades romanas. Ele acabou sendo condenado à crucificação em uma cruz. Antes de condenar Jesus à morte, Pilatos tentou apaziguar os judeus mandando-o espancar. João 19:1 observa. Então Pilatos tomou Jesus e o açoitou. No entanto, esta breve descrição não comunica a natureza brutal do que viria a seguir. O flagelo era uma forma particularmente cruel de punição. A vítima foi despida e com as mãos erguidas acima da cabeça e amarradas a um poste. Em seguida, um ou dois soldados batiam repetidamente na vítima com um chicote, geralmente feito de várias tiras de couro com pedaços irregulares de ferro ou osso de ovelha amarrados neles. Um golpe atrás do outro foi desferido nos ombros, costas e nádegas. Os golpes iniciais rasgaram sua pele já sensível, e os que se seguiram cavaram mais fundo nos tecidos de Nosso Salvador, rasgando músculos e vasos sanguíneos. A perda de sangue subsequente o enfraqueceu ainda mais. Nervos rasgados expostos nas costas causavam dor indescritível. Ilustração de um chicote romano, a partir de um achado arqueológico, de restos encontrados em escavações em Israel. Este flagelo brutal foi apenas o início do sofrimento de Jesus. Depois de terem desamarrado do posto de flagelo manchado de sangue, os soldados colocaram um manto escarlate sobre ele. Cada respiração, cada movimento de seu corpo, fazia com que o manto se esfregasse contra sua carne dilacerada. Então uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. À medida que os soldados romanos treinados o espancavam, esses espinhos penetravam mais fundo em sua cabeça, causando sangramento profuso e dor intensa. Mais tarde, o manto escarlate foi arrancado de suas costas, reabrindo as feridas profundas. Quão horrível foi o sofrimento de Jesus neste momento! Isaías, capítulo 52:14 diz: Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus tinha sido tão severamente espancado que já não parecia um ser humano. A cruz. Jesus foi então conduzido ao Calvário. Em sua condição física debilitada, ele aparentemente era incapaz de carregar sua trave até o local da crucificação. Simão, um cirêneo, carregou a trave para ele. No entanto, cada passo deve ter sido angustiante, pois o choque agravou a dor nas feridas abertas nas costas de Jesus. Ao chegar ao local da crucificação, os soldados deitaram Jesus de costas contra a trave.
Enquanto suas costas e ombros se esfregavam contra a viga, a madeira deve ter cavado as feridas abertas, intensificando sua dor. Em seguida, os soldados estenderam os braços e pregaram as mãos na cruz. Ao erguerem a trave e a colocarem sobre o poste ereto da cruz, o solavanco deve ter causado uma agonia inimaginável. Em seguida, seus joelhos foram flexionados e seus pés colocados um em cima do outro. Em uma crucificação típica, um prego era então conduzido através dos pés, fixando-os à cruz. Osso de calcanhar humano, com prego romano. Escavações em Israel. Nesse ponto, cada movimento do corpo de Jesus traria dor. O peso do corpo puxando as mãos estendidas, a dor disparando pelos braços e ombros, o peso do corpo empurrando para baixo sobre os pés pregados, tudo isso intensificou a agonia. Além da dor intensa, as vítimas da crucificação sentiam grande dificuldade para respirar. Normalmente, quando você respira, as costelas se levantam e recuam passivamente para baixo enquanto você expira. Mas se seus braços estão estendidos e todo o peso do seu corpo está pendurado, as costelas estariam elevadas o tempo todo. O recuo natural é difícil de alcançar na cruz. Como resultado, a vítima tem que trabalhar tanto para inspirar quanto para expirar. Expirar exigiria que Jesus se levantasse em seus pés pregados na cruz, causando dor extrema. À medida que a perda de sangue continuava e a dor cobrava seu preço no corpo, a respiração se tornava progressivamente mais difícil. Para apressar a morte dos condenados à cruz, os soldados muitas vezes quebravam as pernas de suas vítimas. Isso resultou em sufocamento. No cumprimento da profecia, porém, os soldados não precisaram quebrar as pernas de Jesus porque ele havia morrido poucas horas depois de ser colocado na cruz. Sangue e água. Mas um dos soldados perfurou seu lado com uma lança, e imediatamente sangue e água saíram. João 19:34. A água neste versículo gerou muita discussão entre as comunidades médicas e leigas. Qual é a fonte dessa água? O sangue é fácil de explicar. O soldado perfurou o lado de Cristo com uma lança. Embora as escrituras não digam claramente qual lado foi penetrado, a maioria acredita que essa ferida foi no peito porque a palavra grega usada, pleura, se refere ao tórax. Além disso, um impulso mortal provavelmente seria entregue ao tórax em vez do abdômen. Assim, o coração, os vasos pulmonares ou mesmo a aorta podem ser a fonte do sangue. Mas e a água? A água que saiu do corpo de Jesus na crucificação tem um significado simbólico importante no cristianismo. O sangue é visto como um símbolo de limpeza da culpa do pecado, enquanto a água representa a purificação da corrupção que o pecado causa em nós. Lembrando que o tema desse artigo é o sofrimento que Jesus passou, no ponto de vista de um médico. Continuando. Este líquido pode ter vindo de torno dos pulmões ou ao redor do coração. Uma lança perfurando o lado passaria através da cavidade pleural, liberando qualquer líquido que tivesse se acumulado ali durante essa provação. Além disso, esse impulso matador provavelmente teria sido direcionado ao coração, seja do lado direito ou esquerdo, e, portanto, teria entrado no saco pericárdico em seu curso. Talvez um derrame pericárdico tenha sido a fonte da água descrita. Alguns comentaristas sugeriram que a água era na verdade ascite, líquido na cavidade abdominal, ou mesmo urina. Isso exigiria que a ferida fosse no abdômen, possivelmente perfurando a bexiga. Embora não se possa ser dogmático sobre essa questão, a redação do versículo parece indicar uma ferida no peito. Portanto, o peso da evidência aponta para longe da possibilidade do abdômen. Além disso, a redação do versículo não significa necessariamente que o sangue foi visto primeiro. Muitas vezes a ordem das palavras indica a proeminência de um item sobre outro. Portanto, é perfeitamente possível que o volume de sangue tenha sido muito maior do que o volume de água, o que parece muito provável, então o sangue é mencionado primeiro. A causa da morte. Sabemos que Jesus, com seus poderes divinos, poderia sair tranquilamente da cruz e restaurar seus ferimentos. Jesus escolheu morrer.
Ele voluntariamente desistiu de sua vida quando sua obra foi feita. Muito tem sido escrito sobre a causa médica exata da morte de Jesus. As possibilidades incluem ruptura cardíaca, asfixia, arritmia cardíaca e choque hipovolêmico. No entanto, um exame atento das Escrituras dá a resposta adequada a essa pergunta. João 10, 17 e 18 nos diz: Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quando Jesus cumpriu tudo na cruz, João 19:30 nos diz: Ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça desistiu do seu espírito. Geralmente levava de 2 a 5 dias para uma pessoa morrer por crucificação. Jesus morreu em poucas horas. Por que a diferença? A razão é simplesmente que Jesus escolheu morrer. Ele voluntariamente desistiu de sua vida quando sua obra foi feita. Todos nós faríamos bem em lembrar que, a qualquer momento, Jesus poderia ter parado a terrível tortura que sofreu. Ele suportou isso porque nos ama, apesar de nossa indignidade. Por mais horrível que tenha sido seu sofrimento físico, devemos entender que ele empalideceu em comparação com o sofrimento que ele suportou em seu coração. Quando ele tomou sobre si os pecados do mundo e foi separado de seu Pai. Isso é amor sem comparação. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. Obrigado.